Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Eu sou o Thiago Pereira, estrategista digital biohacker e criador da metodologia Brain Canvas. A metodologia é essa que usa o neuromarketing na prática para você criar conteúdos que vendem de verdade. Hoje o vídeo eu vou falar de uma pessoa muito famosa e muito representativa na história da humanidade. Eu vou falar sobre o que Freud pode nos ensinar sobre o neuromarketing na prática para você. Então roda a vinheta aí, editor. Sigmund Freud, neurologista austríaco, fundador da psicanálise, o que ele diria, o que ele nos ensinaria? A primeira lição que o Sigmund Freud ensinaria para as pessoas do neuromarketing seria com relação à escutativa, né? Que é a base da psicanálise e que com certeza hoje eu vejo que falta muito nos negócios. Se você quer entender o que as pessoas querem, você precisa ouvir as pessoas, mas mais do que ouvir, você precisa entender o que elas estão sentindo. E aí talvez seria o primeiro ensinamento do Freud, baseado no que ele viveu na psicanálise, seria a escutativa. É você, mais do que você só escutar seu cliente, é você entender o que ele está sentindo, porque o que é sentido jamais é esquecido. Tanto é que mesmo hoje, depois, em pleno ano de 2021, a gente tem uma força de 92%, o chamado boca a boca. Ou seja, o nosso relacionamento ele tem uma força muito grande quando você faz o marketing boca a boca, a indicação, quando você fala para o outro. Então isso demonstra o quanto que nós, seres humanos, estamos adaptados às plataformas digitais, mas que o relacionamento pessoal, a sensação de falar com o outro, avisar com o outro e entender o que o outro está sentindo é algo muito mais importante. Então esse seria o primeiro ensinamento do Freud para o neuromarketing na prática, para quem quer entender um pouco mais. Questão também que poderia ser pensada do Sigmund Freud na psicanálise para o neuromarketing é com relação ao famoso iceberg, né? Em que 10% é consciente e os outros 90% é inconsciente. E como que a gente pode trazer para a realidade do neuromarketing? Muitos estudos da neurociência, inclusive o Daniel Kahneman, Sistema 1, Sistema 2, a teoria do cérebro trino, que é antiga também, ultrapassada, né, de cérebro reptiliano, cérebro límbico e cérebro neocórtex, demonstra que de fato nós seres humanos nós somos muito mais baseados nos nossos padrões cognitivos, nas nossas automatizações do dia, do que propriamente o nosso consciente. Nós vivemos muito mais de forma inconsciente do que consciente. Tudo que a gente faz em função da lei da selva moldou nosso cérebro para ser econômico, para não gastar energia, para sempre automatizar aquilo que a gente já está acostumado a fazer. Então, essa pirâmide do Sigmund Freud, né, que é muito difundida, de inconsciente e consciente, ainda hoje é uma realidade. De fato, é um ensinamento do Sigmund Freud que a gente pode trazer para a nossa realidade, para a realidade do neuromarketing. Na hora de você criar estratégias, campanhas, você tem que estar sempre tentando comunicar com o inconsciente das pessoas. Aí a gente tem outros exemplos como atalhos mentais, heurísticas, padrões cognitivos, sistema 1, né? Conversar muito com o sistema 1 e não tanto com o sistema 2, porque em geral o sistema 2 é racional. Questão também que a gente pode traçar paralelos e trazer para a realidade no neuromarketing, ensinar um pouco, é o jeito que o Freud subdividiu nossa mente, e de ego e superego, ou seja, cada um tem a sua representação, sendo que o id, o instinto mais básico que está com a gente desde quando a gente nasce, a gente poderia traçar um paralelo talvez com o tronco encefálico, com a gânglia basal,
por conta da sua importância e por desde cedo já estar com a gente, né? Eu sempre falo que a primeira infância ela exerce uma função muito grande na nossa vida adulta, porque até os 7 anos tudo que você vivencia e influencia a sua vida adulta. Então o id seria como se fosse o seu animal, a sua parte biológica, porque nós somos primatas, né? Nós somos seres humanos. A gente poderia traçar paralelos com o sistema 1 do Daniel Kahneman ou o cérebro reptiliano do Paul MacLean. Então, de certa forma, o Freud tinha alguma noção do que ele estava falando. Um outro ponto também muito interessante é a questão do ego. O ego, ele tem como principal função e objetivo satisfazer o id, né, o nosso animal, mas de forma sociável. Por exemplo, você não pode fazer sexo na rua, você não pode, por exemplo, tomar todas na rua, você precisa ter algumas questões sociáveis, e o id tem essa relação. E a gente consegue traçar um paralelo com o sistema 2 um pouco, e também com o cérebro límbico, que é o cérebro das emoções, ou seja, para gerenciar certas ações, porque se o ser humano tivesse apenas, a gente não tivesse essa parte do neocórtex, esse desenvolvimento do nosso neocórtex, que é a parte racional, diferentemente de outros primatas, como o macaco bonobo, por exemplo, a gente provavelmente agiria de uma forma muito biológica, de sobrevivência pela lei da selva. E aí o fato da gente ter desenvolvido, na visão do Freud, o ego, que é exatamente para gerenciar esse seu animal, esses seus instintos mais básicos. Você não pode fazer cocô na rua, você não pode fazer sexo na rua, são alguns dos instintos que realmente você precisa ter um certo cuidado. Por fim, a terceira camada que o Freud defendeu é o superego, que é a moralidade, né? É o nível mais alto do seu racional. E de certa forma ele acertou, porque a gente tem um neocórtex, um cérebro bem evoluído, consciente, de raciocínio, de tomada de decisão. Na verdade, tomada de decisão é o límbico, mas é muito racional. Então a gente consegue traçar um paralelo com o sistema 2, que é racional, que representa 5%, que a gente tem 40 bits na capacidade de analisar a situação, enquanto que o inconsciente é quase 11 milhões. Então, de certa forma, o Freud entendeu essa relação de nós temos uma porção bem animal, nós temos instintos, enquanto que nós temos também uma questão racional, que é essa questão do id, do ego e do superego. Seria como se fosse do cérebro trino, o cérebro reptiliano, o id, o ego, o límbico, e o superego, o neocórtex. Ou então, nos dias atuais, sistema 1 seria principalmente o id, sistema 2 seria o superego, e o sistema 1 e o 2, de certa forma, ficaria subdividido pelo ego. Então, de certa forma, o Freud acertou nisso também, que a gente consegue aplicar essas informações para o cotidiano da sua empresa, do seu negócio, você como influenciador, entendendo mais a cabeça das pessoas, porque, de fato, a venda, as campanhas do marketing, elas são direcionadas para o cérebro das pessoas, para como que elas vão comprar algum produto de você. A questão também que a gente pode pensar do que o Freud falou para o neuromarketing é de que ele sempre falou que muitas sensações e questões que nós vivenciamos na infância, elas ainda permanecem na vida adulta, em especial aquelas relacionadas a questões sexuais, porque existe uma relação com a questão instintiva, né? Eu sempre falo que a gente tem um sistema 1 e sistema 2, sendo que o sistema 1 inconsciente ele é muito poderoso e ele representa cerca de 11 milhões de bits na nossa capacidade de análise. Então, o consciente ele é muito menos poderoso. Então, vem uma ideia aqui do Freud que foi melhorada nos dias atuais, principalmente com a ideia do Blink, do Malcolm Gladwell, que é a questão de você usar mais a sua intuição, é você trabalhar mais os seus instintos para que você não tome decisão apenas pelo consciente, porque o consciente ele é limitado, o racional é limitado. Então, esse seria o terceiro ensinamento do Freud na visão, por exemplo, hoje do neuromarketing. Lembrando, gente, que a compra, as campanhas de marketing, todas elas são
conversando com o seu subconsciente e seu inconsciente, ou seja, seu cérebro límbico e seu instinto, né? As suas questões mais básicas. Então, na hora de fazer uma campanha, na hora de criar uma estratégia, sempre busque por questões do sistema 1, questões do inconsciente e o subconsciente das pessoas. Se você gostou, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, se inscreve, curte, comenta, compartilha e me ajude a levar um pouco da minha informação, do meu conhecimento para vocês, para transformar todos vocês nas suas melhores versões. Um grande abraço e até a próxima, valeu!